Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Esperar que todos abram. É igual dia a dia. Vou falar um versículo. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Diz assim: o tema dessa mensagem é olhando para Jesus. Diz assim o versículo 1: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por estarmos envolvidos aqui nesse lugar. Senhor, nesse momento eu peço a Ti para que a Tua palavra fale ao meu coração, fale ao coração do Teu povo, porque ela nos edifica, nos direciona, ela nos dá vida. Em nome de Jesus, amém. Tema dessa mensagem: olhando para Jesus. O escritor, o autor aos Hebreus, ele escreveu: estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Estamos rodeados. São nossos familiares, são nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas, colegas de trabalho, os irmãos da igreja. Estamos rodeados. Uns olham para nós e acham que nós vamos parar, que nós vamos desistir, que estamos apenas só um tempo escondendo atrás da palavra de Deus. Porém, outros olham para nós e oram por nós, esperam de nós que a gente vá avante, que não pare. Estão nos fortalecendo com uma palavra amiga, com uma palavra do Senhor, estão acreditando em nós. Mas o escritor também continuou escrevendo: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O pecado, estamos expostos à tentação, ao dia a dia, ao mundo, para pararmos, para não prosseguirmos, para ficarmos paralisados. Somos tentados a todo tempo com esse pecado, para não estarmos na presença do nosso Deus, para não estarmos envolvidos com essa palavra viva e eficaz. Somos tentados a todo tempo. Mas ele dizendo: livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Ele continua escrevendo, e ele escreveu: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Em outras versões: corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Há uma carreira para a tua vida, há uma carreira para a minha vida, há um chamado de Deus para o povo dele, para os filhos deles, para mudar, para ter uma nova história, uma nova vida, para sair da vida de pecado, da vida do mundo que envolve em pecado, e correr para perto dele. Há uma carreira para a minha vida e para a tua vida. E em meio a isso tudo, que nós passamos, o que fazemos para realmente olhar para Jesus, da qual o escritor também diz: tendo os olhos fitos em Jesus, em outras versões, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que fazemos para olharmos para Jesus em meio a tudo isso? A prosseguirmos e não desistir, não olhar para trás e olhar somente para Jesus. Eu separei aqui 7 passagens, 7 tópicos, 7
para que a gente venha se fortalecer nessa palavra e olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tópico número 1: seja um espírito com Ele. Abra sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo do 12 até o 17. Primeira atitude, primeiro comportamento: seja um espírito com Ele. Diz assim: primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 até o 17. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O que o povo de Deus, qual o povo de Deus, o que ele tem se unido? Com que coisa que o povo de Deus tem se unido? Com o mundo? Com as obras da carne? Deixando ser envolvido com as obras da carne, nas quais são raiva, ira, contenda e muitas outras coisas. O povo de Deus tem que se deixar se unir com essas coisas, as coisas que o mundo apresenta, com a forma do mundo. O apóstolo Paulo já falava: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é com o mundo que nós temos que se unir, não é com o Big Brother, não é com a vida no Facebook, não é com as coisas que o mundo apresenta que temos que nos unir, mas diz a palavra: temos que ser um espírito com Ele. Porque quando somos um espírito com Ele, nós temos vida, nós temos salvação, nós temos direção, nós temos a palavra de Deus viva e eficaz para nos direcionar a cada dia. Quando nos unimos com Ele, nós temos vida, nós temos saúde, prosperidade, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. Segundo tópicos, segunda coisa que você deve observar: posicionar-se como vaso de honra. Acompanha comigo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Segue um pouquinho mais adiante. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Versículo 20 e 21. Segundo ponto: posicionar-se como vaso de honra. Diz assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro ou prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você foi chamado como filho, como vaso de honra. O Senhor te justificou, perdoou o nosso pecado lá na cruz do Calvário, para nos fazer vaso de honra. O apóstolo Paulo falando, ele diz: se alguém se comporta como vaso de honra, é útil, é preparado para toda boa obra. Deus te chamou para isso.
Você é herdeiro, você é vaso de honra. Não se coloca como vaso de desonra. O filho pródigo estava na posição de vaso de honra. Estava ali vivendo com o pai, tudo de bom. Mas teve uma hora que ele saiu de perto da presença do pai e foi para longe. E nesse mundo distante ele começou a se comportar como vaso de desonra. Sofreu coisas terríveis, passou por coisas terríveis. Mas diz a palavra que nós temos que nos posicionar como um vaso de honra. Não se coloque como um vaso de desonra. Deus não quer isso para a tua vida. Deus não quer que você se envolva com as coisas que só traz desonra para a sua vida. Só traz infelicidade, só traz tristeza, só traz aflição. Deus quer que você se coloque como um vaso de honra. É isso que Ele quer para a tua vida. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Somente olhando para Jesus, nos posicionando também como um vaso de honra na presença de Deus. Terceiro ponto: esteja enraizado e edificado nele. Acompanha comigo, Colossenses capítulo 2. Você está em Timóteo, volte um pouquinho mais. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transportando de gratidão. Enraizado e edificado nele. A nossa vida, a nossa base, a nossa construção da nossa história. A palavra do Senhor diz que nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha. Quem é a rocha da nossa vida? Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Então, com a nossa vida é na presença dele, com base nele, na rocha, nós temos posição, nós temos estrutura, nós temos a nossa vida confiante em Deus. Você não precisa de ir. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7 e 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Como árvore plantada junto ao ribeiro. O calor vai vir, diz, e não receia quando vem o calor. O calor da nossa vida também vai vir. As lutas, as tentações do dia a dia vão vir na vida de todos nós. Talvez na vida de uns, um calor de 28 graus, 30, 40, mas vai vir o calor em nossas vidas. Mas a palavra diz que como somos a árvore plantada junto ao ribeiro, junto às águas, vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Você e eu, árvore plantada junto ao ribeiro, com a sua raiz estendendo para o ribeiro, porque Jesus Cristo é a água viva, Ele é a água que te refrigera. Ele é água que não deixa você mais sentir sede, como Ele falou para a mulher samaritana: se beberes dessa água, nunca mais terás sede. O Senhor falou isso. Nós temos que ser como árvore plantada junto ao ribeiro, porque quando vier a luta, quando vier o calor, quando vier a aflição, quando vier a tentação do dia a dia, você vai estar firmado em Deus, você vai estar plantado em Deus, a tua raiz vai estar firme no Senhor, que é a água viva. Quarto ponto que você deve observar: Jesus, o único mediador. Para olhar para Jesus, você tem que ter essa firmeza: Jesus, o único mediador. Acompanhe comigo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Versículos 5 e 6. Jesus, o único
mediador. Diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus, um único mediador. E que o que a humanidade, o que o povo de Deus tem buscado como mediador? O que o mundo tem buscado como mediador? Nós temos o mundo inteiro, pessoas envolvidas em religião, pessoas envolvidas em tudo quanto é tipo de ídolos, em outros países, no Brasil, pessoas buscando mediador, porque acreditam elas que todo caminho leva a Deus. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz que só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Mas e o povo de Deus? O povo chamado povo de Deus, o que eles acreditam como mediador? O que eles pensam como mediador? Nós vemos em muitos lugares muitas pessoas tendo como mediador, muitas das vezes a irmã que revela, ao pastor que revela, ou um pastor que vai orar por ela, vai ao monte, vai jejuar, vai falar com Deus para ela. Porque ela não sabe, ela não pensa que há só um mediador. Muitas das vezes busca homens que não têm nenhum compromisso com a verdade, homem que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Não estou dizendo isso que existem pessoas compromissadas com o evangelho da palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus. Você vai ver isso no próximo tópico. Mas estou dizendo pessoas que estão buscando mediadores, estão buscando pessoas, homens que querem glória, que querem pegar o seu ego e animar o seu ego, querem uma vida, querem uma glória, querem enganar. Não busque mediador dessa forma. A palavra diz que só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Porque nós estamos nessa palavra, nesse tempo de graça, e esse tempo de graça ele te dá a condição de você falar diretamente com Deus através de Jesus Cristo. Porque ele rasgou o véu, rasgou a separação. Você agora pode adentrar no trono de Deus e falar diretamente com ele. Você pode conversar com ele, você pode interagir com ele. Esse tempo da graça nos dá essa oportunidade, nos dá esse galardão de falar com Deus, de ter um contato com Deus. E Deus, Jesus Cristo, como nosso único mediador, porque Ele lá na cruz do Calvário que fez isso tudo por nós, e podemos adentrar, conversar com Ele, falar com Ele. Não buscando mediadores do mundo, não buscando mediadores de homens, mas buscando sim a Jesus Cristo como seu único mediador. Quinto tópico: você tem que estar ligado no corpo que é a igreja. Para olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, vocês têm que estar também ligado no corpo que é a igreja. Porque quando você está ligado no corpo, você não está envolvido com homens fraudulentos, com homens que não têm compromisso com a verdade, mas está com o corpo de Cristo, que é a igreja, e o único cabeça é Jesus Cristo. E esse corpo unido, como foi falado aqui esta noite, orando uns pelos outros. Acompanhe comigo, Timóteo, capítulo 1. O apóstolo Paulo, um homem compromissado com a verdade, com a palavra de Deus, a levar a igreja de Deus para apresentar perfeita diante de Deus. Ele fala o seguinte, Colossenses capítulo 1, versículo do 24 até o 29. Você vai entender isso. Você vai entender que ligado no corpo que é a igreja. Capítulo 1, versículo 24 até o 29. Diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações,
mas que agora foi manifesto a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluia. Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O apóstolo Paulo tinha esse compromisso. Homens de Deus compromissados com a verdade. Homens de Deus que não querem ser o mediador, mas querem ser o ajudador. Querem ser homens que postos por Deus para nos orientar, que é a igreja de Deus, que somos um corpo. Porque o corpo cuida da outra parte. Se uma parte se ferir, a outra parte vai ser prejudicada. E o corpo de Deus não pode ser prejudicado. Para olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós temos que estar ligados ao corpo, que é a igreja. Você não precisa de ir, mas Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselham-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cante hinos, salmos e cânticos espirituais com toda a gratidão em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A palavra diz: ensinem e aconselham-se uns aos outros. É o corpo de Cristo. É a tua presença aqui no projeto Edificais, terça-feira, aos domingos. Você está sendo edificado com essa palavra da verdade. Você vem pegar fortalecimento, palavra viva, para que você seja orientado no corpo de Cristo. Porque o pastor daqui não quer a glória. Porque o único mediador é Cristo Jesus. O único autor e consumador da nossa fé é Jesus. Aleluia. Somente Ele pode nos fortalecer. Somente Ele pode nos levar a Deus. Sexta passagem. Para finalizarmos, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, o sexto tópico é: não retroceda. Não pare, não retroceda. Amém, Jesus. Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 16. Diz assim: então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O apóstolo Paulo, nesse contexto, ele fala o seguinte: eu deixo as coisas para trás e prossigo para o alvo. Eu deixo as coisas para trás. Eu não fico olhando para trás, eu prossigo para o alvo. Aleluia. E ele diz o seguinte: então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Se você já alcançou alguma coisa, o que você já alcançou de Deus, o que Deus deu para a tua vida, não pare, não olhe para trás, não retroceda, siga avante no teu caminho, porque Deus tem muitas coisas para você ainda. Deus tem muitas bênçãos para realizar na tua vida. Deus tem vitórias para você. Deus tem a palavra de orientação que vai te conduzir ao caminho correto. Não retroceda. Esta é a passagem. Repetindo o sexto tópico: seja um espírito com Deus, posicione-se como vaso de honra, esteja enraizado e edificado nele. Jesus, o único mediador, ligado no corpo que é a igreja, e não retroceda. Medite nessa palavra que pode nos firmar em Jesus, olhando para Jesus com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Somente Ele tem esse caminho, somente Ele tem essa verdade, somente Ele tem esse fortalecimento em nossa vida. Somente podemos embasar nele. Nossa estrutura, nossa vida, nosso caminho tem que estar fitado nossos olhos em Jesus, o autor. Ele nos dá a fé através de quê? Da sua palavra. Diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas Ele também é autor e consumador dessa fé. Ou seja, Ele faz acontecer. Ele nos dá a fé e faz acontecer. Porque diz a palavra dele:
Ele faz as coisas que não são como que já fossem. Ele traz à existência as coisas que não são como que já fossem. Ele tem o poder na nossa vida. Olhe somente para Jesus. Não retroceda. Esse é o único caminho para a tua vida. O mundo não tem nada para te oferecer. O mundo está tomando forma dia por dia. O mundo é tantas coisas que nós temos visto acontecer, coisas terríveis, indo de mal a pior. Mas o povo de Deus não foi chamado para isso. O povo de Deus foi chamado para ser um povo eleito, um povo separado de Deus, um povo de boas obras, um povo que se posiciona como vaso de honra, porque isso que Deus fez na tua vida, vaso de honra, filho escolhido de Deus. Ele tem o melhor para a nossa vida. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, dia por dia, somente Ele tem isso para a nossa vida, em nome de Jesus. Que a palavra fala mais profunda ao seu coração, que você possa meditar dia por dia nessa palavra da verdade, se firmar nela, para que você seja sempre abençoado por Deus, olhando para Jesus como teu único Salvador, em nome de Jesus. As tuas palmas louvam ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.